E aí, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma viagem daquelas, sabe? Uma viagem no tempo e no espaço, para entender uma conexão fundamental, a da água com a humanidade. A gente vai ver como os rios não só mataram a sede das pessoas, mas literalmente construíram impérios inteiros. Bora lá? É isso. Tudo começa com essa verdade, que é tão simples, mas tão poderosa. Pensa bem. Antes de ter pirâmide, antes de ter império, antes de qualquer grande construção, o que era que precisava ter? Água. Essa frase, no fundo, é a base de toda a história humana. Mas por que essa dependência toda? Bom, é que os rios são muito, mas muito mais do que só água para a gente beber. Eles são tipo o coração da natureza, sabe? Sustentam plantas, bichos, ecossistemas inteiros. São também o alicerce da sociedade, porque é com a água do rio que se planta e que as cidades nascem. E por fim, os rios são a alma da cultura, guardam as nossas memórias e moldam o jeito que a gente vive. Então, bora para nossa primeira parada. A gente vai para um lugar que, olha, é um verdadeiro milagre. Uma civilização que nasceu e cresceu no meio do deserto. É isso mesmo. Estamos indo para o Egito Antigo, uma terra que foi, literalmente, um presente do Rio Nilo. E no topo dessa sociedade toda, quem mandava era uma figura de poder absoluto, o faraó. Mas atenção, ele não era só um rei, não. Para os egípcios, o faraó era muito mais que isso. Ele era um deus vivo aqui na Terra. Imagina só, a ponte entre o mundo dos deuses e o nosso mundo dos mortais. E essa ideia de divindade se refletia na sociedade, que era uma pirâmide super rígida. Olha só, lá no topo, o faraó. Logo abaixo dele, os nobres e sacerdotes, que ajudavam a administrar tudo. Depois vinham os escribas, que anotavam e registravam a história. Aí os soldados, os comerciantes. E lá na base, sustentando todo mundo, estavam os camponeses. Eram eles que trabalhavam na terra fértil que o rio Nilo deixava para trás. A vida no Egito era toda guiada por crenças muito fortes. Eles acreditavam em vários deuses, sim, mas a ideia central mesmo era a vida após a morte. Eles tinham certeza de que o espírito era imortal. E é por isso que eles faziam a mumificação, sabe? Era um jeito de preservar o corpo para essa jornada final. Uma jornada que, aliás, terminava com o julgamento no tribunal de Osíris. Ok, agora a gente vai fazer um pulo gigante. Vamos sair do deserto da África, cruzar o oceano e subir muito. Nossa próxima parada é lá nas alturas da América do Sul. Vamos conhecer os Incas, uma civilização que conseguiu construir um império imenso no topo da Cordilheira dos Andes. O Império Inca era gigantesco. Ele se estendia por milhares de quilômetros ao longo dos Andes, um lugar super desafiador, cheio de montanhas e vales. E bem no coração desse território todo, eles construíram a capital magnífica deles, a cidade de Cusco, que era o centro de tudo, do poder político e também da vida espiritual. E aqui a gente vê uma diferença bem grande entre os líderes, olha só. Enquanto o faraó, lá no Egito, era visto como um deus, o líder inca, que era chamado de Sapa Inca, tinha um papel, digamos, mais pé no chão. Ele era o chefe do exército e quem criava as leis do império. Essa diferença mostra bem como o ambiente influenciava tudo, né? No Egito, o faraó era a personificação da ordem divina do Nilo. Já nos Andes, o Sapa Inca precisava ser um gestor prático para governar um território tão grande e complicado. A religião dos Incas estava totalmente conectada com a natureza ao redor deles. Faz todo sentido, né? Seus deuses principais eram as próprias forças da natureza. Tinha Inti, o deus sol superpoderoso, que trazia o calor e a vida. Tinha Pachamama, a mãe terra, que era super respeitada porque era ela que dava o alimento. E tinha também Viracocha, o grande deus que criou tudo. Bom, depois de viajar tanto, nossa jornada agora nos traz para mais perto de casa, bem para o coração da Amazônia. A gente vai mergulhar na história antiga que corre junto com as águas de um rio aqui do Brasil, o rio Xingu. E a história do Xingu é muito, muito antiga. Há uns 2000 anos, mais ou menos, vários povos começaram a morar nas margens do rio. E eles criaram sociedades super complexas, que viviam em total harmonia com o rio. E não eram grupinhos pequenos não, viu? Eram aldeias enormes, todas conectadas, com agricultura planejada, uma vida social super rica. E tudo isso era sustentado pela fartura que o Xingu oferecia. O mais incrível é que essa história não acabou. Hoje, os povos que descendem deles, como os Cuicuro, são a memória viva dessa cultura e os guardiões mais importantes desse ambiente que é ancestral. Então, vamos lá. Egito, Andes, Amazônia. 3 mundos, né? 3 paisagens que não têm nada a ver uma com a outra. Mas, quando a gente olha para as histórias desses lugares, um fio condutor começa a aparecer.
Uma verdade que vale para todo mundo sobre como a humanidade se desenvolveu. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito genial. Olha só. No Egito, a vida girava em torno do quê? Do rio Nilo e de um faraó que era um deus. Lá nos Andes, a vida girava em torno dos rios sagrados e de um inca que era um comandante. Ou seja, líderes diferentes, deuses diferentes, jeitos diferentes de plantar, mas qual era a base de tudo nos dois lugares? Exato, a gestão da água. E aqui que a gente chega na grande lição desta nossa análise de hoje. Não importa se é num deserto, no topo de uma montanha ou no meio de uma floresta. A água sempre foi e continua sendo o recurso mais valioso de todos para a nossa sobrevivência e para o nosso desenvolvimento. É o que conecta todas essas histórias. Então, a gente termina essa viagem com uma pergunta para a gente pensar. Se os rios foram as páginas onde a nossa história foi escrita até agora, a pergunta que fica é: como é que nós vamos escrever o futuro deles? O que a gente está fazendo hoje para garantir que esses rios continuem sendo uma fonte de vida para gerações que vêm por aí? Fica aí a reflexão.